Olá, certamente já ouviste a palavra literacia. Não é propriamente sinónimo de literatura, nem de letra, embora de facto tenha por base a leitura. Diz-me, quais são as principais aprendizagens quando se entra na escola? Ler, escrever e contar? O conceito de literacia tem por base essas três competências-chave: a escrita, a leitura e o cálculo. São competências que vamos adquirindo ao longo da nossa vida, que nos permitem viver em sociedade, compreender o mundo, refletir sobre o mesmo e resolver problemas do dia-a-dia. Em termos muito básicos, é a aprendizagem da vida, ou aprender a viver com sabedoria, creio eu. Portanto, é um caminho que cada pessoa faz de uma forma original, necessariamente, não é? Porque é uma pessoa, mas que passa por adquirir linguagens e ferramentas para interpretar o mundo e para construir o mundo. Como ouviste, é um caminho individual que depende de cada um de nós. Somos todos diferentes, cada um traça o seu caminho a seu ritmo, um caminho único e muito particular que pressupõe que se mobilizem conhecimentos, capacidades, valores e informações para resolverem problemas. São essas as capacidades que nós mobilizamos para resolver problemas, para tomar uma decisão, no fundo, para agir. Quando realizas uma tarefa, mobilizas múltiplos recursos cognitivos. Já tinhas pensado nisso? Quando falamos em literacia, falamos também em competências-chave, como já dissemos. Ou seja, estes dois conceitos estão relacionados, são interdependentes. Mas será que com isto queremos dizer que quem tem mais escolaridade, mais qualificações, tem mais competências de literacia, processa melhor a sua informação no dia-a-dia? Será assim tão simples? Literacia hoje, como sabe, é uma palavra que está muito em voga, mas na verdade também tenho algumas dúvidas que a usemos sempre da maneira correta. Não é ter qualificações, não é ser alfabetizado, não é ser educado, não é? É qualquer coisa diferente. É ter os conhecimentos e as informações que nos permitem ter capacidade para lidar com diferentes coisas nas nossas vidas, não é? E como o próprio processo de socialização, a literacia também é um processo, não é? Não é algo que se construa de um dia para o outro, não é um comprimido que se toma, não é uma aula que se dá, seja literacia ou global, literacia geral, seja literacia especificamente de algum aspecto com o qual temos que lidar nas nossas vidas, não é? Seja a literacia mediática, por exemplo, seja a literacia digital, seja a própria literacia em saúde, algo como que eu tenho trabalhado muito, como alguns saberão. De qualquer modo, o que é importante que se perceba é que a literacia não se adquire de um momento para o outro, é um processo que depende muito mais do indivíduo do que aquilo que lhe é externo. O que externamente pode contribuir para a literacia de cada um de nós, das nossas famílias e das comunidades em que estamos inseridos, é a qualidade da informação e do conhecimento, a facilidade de acesso a essa informação e as nossas capacidades, e aí sim as qualificações e a educação já têm o seu valor, a nossa capacidade individual e coletiva de ser capaz de adquirir essa literacia. Duas notas que deves reter. A literacia é um processo que perdura ao longo da vida, ao longo de toda a vida, e que cada vez mais existem novas literacias. A literacia digital, a literacia mediática, da informação e computacional. Podemos então falar em multiliteracias, ainda para mais no contexto digital que hoje em dia vivemos e que tu tão bem conheces. Foquemo-nos na literacia mediática, também designada de literacia dos média. Tentamos uma definição? Segundo a Comissão Europeia, a literacia mediática define-se como a capacidade de aceder aos meios de comunicação, de compreender e avaliar de modo crítico os diferentes aspectos desses meios e dos seus conteúdos mediáticos. A literacia mediática inclui também a capacidade de comunicação em diversos contextos. Um desses contextos é, naturalmente, o digital. Recordas-te porque é tão importante possuir estas competências? Pois claro, porque vivemos intoxicados de tanta informação. Também é verdade que tudo circula, não é? Do ponto de vista de informação, de comunicação.
de dados disponíveis, de pessoas que falam connosco, enfim, todo o tipo de informação passa pelas nossas mãos, pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, a toda a hora, durante o dia todo. Os jovens estão particularmente sujeitos a esta pressão que o meio digital também exerce sobre as nossas vidas. E é preciso saber lidar com essa informação toda que nos aparece. Se em tempos o nosso problema era o acesso, agora, e em particular junto dos mais novos, o problema, se é que lhe podemos chamar um problema, pode ser uma vantagem, depende da maneira como olharmos para isso, é o excesso de informação. E a diversificação, a segmentação, a diversidade, que são coisas um bocadinho diferentes, dessa mesma informação que circula através dos meios digitais. E por esse motivo é preciso saber lidar com isso. Ora, lidar com isso é precisamente adquirir literacias digitais, mas eu diria que no caso do digital, não apenas digitais, não é? Digitais, mas literacia em geral, para sermos capazes de lidar cotidianamente com aquilo que é a informação que circula online e que temos acesso constantemente através das apps, através da televisão, mas enfim, nós fazemos isso tudo nos ecrãs, não é? No início deste programa falámos na escola e nas primeiras aprendizagens como a leitura, a base de qualquer literacia. Pensemos agora em conjunto e na literacia mediática e digital. Quem nos deve educar para os média? Quem nos deve ajudar a desenvolver estas competências? Compete desde logo aos pais, não é? Porque há muitas aprendizagens, e eu diria aprendizagens fundamentais, e em alguns casos aprendizagens determinantes ou pelo menos muito condicionantes que começam ainda antes das crianças nascerem, não é? Quem são os pais, como é que se preparam para esse projeto de vida nova? Mas enfim, o contexto familiar, que hoje é bastante plural e diverso, não é? É um primeiro contexto fundamental. Nós sabemos é que aí há precisamente também muitas assimetrias e, portanto, é por isso que na sociedade nós precisamos depois de instituições que de alguma forma não é que normalizem ou uniformizem, mas é que deem a possibilidade a todos que reconheçam, digamos, o caminho de todos, independentemente do ponto de partida, não é? E, portanto, a escola tem certamente aí, quando eu digo a escola, eu digo as instituições educativas em geral, porque começa desde logo com o pré-escolar, o infantário, não é? A creche, que são momentos e espaços muito importantes para algumas aprendizagens, sei lá, por exemplo, a falar articuladamente, a exprimir uma ideia, uma opinião, a ser escutado, a escutar, a comunicar para além das palavras, não é? Por exemplo, com a música, com a voz, com o toque, com o olhar, com a expressividade, com a postura, enfim, aprender essas linguagens todas e saber depois trabalhá-las nas circunstâncias de uma forma significativa para nós e para os outros, não é? Família, escola, governo, instituições da sociedade civil, os próprios média, mas sobretudo cada um de nós. Eu, tu, unidos num propósito, tornar a sociedade portuguesa menos desigual, mais competente, mais civicamente participativa, mais cidadã. Se falarmos da literacia em geral, de facto, Portugal, também os diversos estudos que já existem realizados sobre o tema, preocupa-nos um pouco, em particular, a literacia de leitura, a literacia de cálculo, a própria compreensão e capacidade de utilizar os nossos conhecimentos, as nossas informações, estão um bocadinho abaixo daquilo que seria desejável num país que, apesar de tudo, já tem, neste momento, uns bons anos, não é? De melhores qualificações da nossa população, um aumento muito generalizado do acesso à informação, para o qual muito contribui também os mídias, não é?
Por isso acho que ainda há um grande trabalho a fazer, e lá está, um trabalho que não depende só de entidades externas e de autoridades ou entidades de educação ou do que for, depende muito, muito, muito de cada um de nós, das famílias, das comunidades, da forma como nós estamos dispostos a dedicar tempo a melhorarmos a nossa capacidade de lidar com o mundo.